queria, com a graça e misericórdia de Deus, compartilhar com os irmãos a mensagem da palavra do Senhor, sob o título As implicações do Senhor como nosso pastor e o servo como sua ovelha. Isso está lá no Salmo de número 23. Então, por favor, abra sua Bíblia para o Salmo 23 e mantenha ela aberta para a gente meditar neste salmo nesta manhã. Leiamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela primeira parte do culto. Obrigado, Deus, por esta segunda parte. Clamamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos use esta manhã para expor a Tua palavra, a Tua igreja, e que desde já o Teu Santo Espírito possa trabalhar nos nossos corações, moldar as áreas da nossa vida, nos trazer entendimento à Tua palavra, ao Senhor, e que a gente possa ser transformado pelo poder da Tua palavra. Obrigado, Deus, nós oramos desde já confiados na Tua graça e misericórdia, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esse salmo, eu acredito que ele está entre os 10 salmos mais conhecidos da Bíblia. E ele, além de ser um salmo bastante conhecido, ele é decorado e citado por muitos, tanto por crentes e não crentes, de muitas religiões e credos, e as pessoas meio que tomam esse salmo como um amuleto, muitas vezes, uma garantia de que o Senhor é o seu pastor e de que nada lhes faltará, sem muitas vezes ter um entendimento das implicações desse salmo para a sua vida. Quer dizer, normalmente as pessoas, elas tomam esse salmo para a sua vida, que o Senhor é o seu pastor e nada lhes faltará, mas não pensa em viver uma vida de verdade como servo. Então, nessa manhã, eu queria tentar olhar para esse salmo e ver as implicações do Senhor como sendo o nosso pastor. Então, em primeiro lugar, a primeira implicação do Senhor como nosso pastor está no versículo de número 1. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, Davi, antes de se tornar o famoso rei Davi, antes de se tornar um grande guerreiro, vencedor de batalhas e guerras, antes de ser um homem segundo o coração de Deus, ele era pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas que era, ele conhecia bem esse ofício de lidar com ovelhas, de cuidar, de proteger, de alimentar, de livrar as ovelhas dos ladrões e animais ferozes, né? De cuidar das feridas da ovelha. Então, aqui nesse salmo, por muitas vezes, você vai perceber Davi usando essa dinâmica do trato do pastor com as ovelhas e do trato de Deus para com as suas ovelhas. E sabemos pelas Escrituras que Davi, ele teve uma jornada bastante vitoriosa, mesmo apesar de lutas, de frequentes ameaças de morte, de perseguições dentro e fora da família, de traições dentro e fora da família. Então, o pequeno pastor de ovelha se tornara o grande rei de Israel. As conquistas, as lutas, os desafios, eles podem causar nas pessoas alguns sentimentos, como, por exemplo, eu consegui, eu cheguei até aqui, eu conquistei, eu estou sobrevivendo, eu sou capaz, eu sou bom naquilo que faço,
eu estou seguro. Ou, ao contrário, as lutas e provações, eles podem trazer sentimentos tais como: por que eu estou sofrendo? Eu não merecia estar pelo que eu estou passando. A vida é muito dura. E, por outro lado, se prostrar, se lamentar, querer se entregar, desistir. Mas Davi, o que ele faz? Como ele pensa? Como ele se comporta diante das lutas e dificuldades e vitórias da vida? Nesse salmo, ele atribui tudo ao Senhor. Quer dizer, é como que se ele pegasse toda a história da sua vida, colocasse de um lado da balança, e pegasse todos os feitos do Senhor e colocasse de outro lado da balança. Então ele olha, ele avalia, ele analisa tudo e ele declara: o Senhor é o meu pastor. Ele não está fazendo como muitas vezes nós fazemos e aprendemos a fazer, que é colocar de um lado da balança todas as coisas ruins, e do outro lado da balança todas as coisas boas, e começar a comparar como está a minha vida. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente coloca todas as coisas boas e ruins de um lado, analisa quem Deus é e declara: o Senhor é o meu pastor. Mostrando aqui uma clara suficiência no Senhor. Onde para ele, Deus era suficiente, independente das coisas que lhe havia acontecido. Então ele coloca Deus como suficiente. Porque aquele, irmãos, que vive cheio de si mesmo, aqueles que vivem preocupados com o seu bem-estar, lamentando que não deveria, muitas vezes, estar passando pelo que está passando, de certa forma, direta ou indiretamente, baseado nesse salmo, ele está dizendo: o Senhor não tem sido meu pastor. O Senhor tem me deixado faltar. E quem é o Senhor nesse texto aqui para Davi? O Senhor é aquele que opera todas as coisas. O Senhor é o grande Deus Jeová, Criador dos céus e da terra, que controla, decreta todas as coisas. Diferente da nossa lógica, ou da maneira que a gente aprendeu, se bem que o crente ele não vive pela lógica, ele vive pela fé, né? Mas tradicionalmente ou culturalmente, nós costumamos a colocar de um lado da balança as coisas boas, de outro lado, as coisas ruins. Como que muitas vezes a gente não merecesse passar por que estava passando, anulando desta forma a soberania de Deus, que controla todas as coisas, anulando a lei da semeadura, aquilo que o homem plantar, isso também colherá, anulando o que o Senhor Jesus Cristo disse, que passaríamos por lutas e dificuldades, e principalmente que o nosso lugar de descanso não é aqui. Mas ao contrário de como tratamos todas essas coisas, o salmista ele olha para a sua vida passada, tudo que lhe havia acontecido. Ele olha para a sua vida presente, tudo que estava acontecendo. E ele olha para o futuro, naquilo que chamamos de porvir. E sem saber o que vai lhe acontecer, ele rende glórias ao Senhor, declarando: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E como o Senhor é o meu pastor, ainda que me aconteça qualquer coisa, nada vai me faltar. Porque a ênfase não está naquilo que pode me acontecer. A ênfase não está nas coisas. A ênfase não está na sua própria vida. A ênfase está na companhia e no cuidado de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, ao contrário daqueles que tomam esse salmo como um amuleto, sem, na verdade, nunca terem tido um relacionamento genuíno com Deus, mas para o salmista, Deus, ele é o seu Senhor. Para o salmista, Deus é aquele que controla e decreta todas as coisas. E aqui Davi toma emprestado a figura do pastor. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que decreta todas as coisas, ele é o meu pastor.
E sendo ele o meu pastor, eu não preciso de mais nada, somente do seu cuidado, da sua presença, da sua proteção. Os olhos, os pensamentos, a atenção, o coração do salmista, ele não estava em outro lugar, senão em contemplar a grandeza da glória, da majestade de Deus. É por isso que ele conclui: nada me faltará. E quando ele contempla a grandeza de Deus, a sua majestade, o seu poder, o seu amor, ele reconhece que ele é apenas uma ovelha, que nada pode em si mesmo, que está vivo por causa do pastor, que está seguindo na vida por causa do pastor, que a sua sede, ela é saciada por causa do pastor, que está protegido por causa do pastor, que tem as suas feridas tratadas por causa do pastor. Então, irmãos, aplicando a esse texto, essa parte para nossas vidas, aqui não se trata de nenhum romantismo sem fundamento, sem base. Na verdade, é exatamente esse é o pensamento que deve operar, governar, dirigir a vida e o coração de todo aquele que foi salvo por Jesus. O pensamento que deve reger a vida de todo aquele que foi salvo por Jesus é esse: que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso supremo pastor e nada vai nos faltar. É uma fé depositada somente em Deus. Em segundo lugar, sendo o Senhor nosso pastor, eu preciso descansar nos seus propósitos. Olha o versículo seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, Davi declara aqui que o Senhor é que o faz repousar. É o Senhor quem dá o descanso. E aqui, usando novamente a figura de pastor, é o Senhor quem leva as suas ovelhas ao lugar seguro. É o Senhor, o pastor, que leva as suas ovelhas ao lugar de descanso. Porém, sem dúvida, apesar de ilustrar o trato do pastor para com as suas ovelhas, para melhor entendimento dos seus leitores e ouvintes, outra implicação que a gente precisa estar consciente é que quando o Senhor é o nosso pastor, significa que eu preciso aprender a descansar nele. Eu preciso crer que ele controla todas as áreas da minha vida. Eu preciso, desde a minha salvação, até a minha caminhada com Cristo, até o final, que a Bíblia chama de perseverança dos santos, crer que Deus está cuidando de todos os momentos da minha vida. É isso que o salmista faz. Ele, o pastor, nós apenas ovelhas, confiando nos seus cuidados paternais. É como nas palavras do Senhor Jesus Cristo em João 15,15, que diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. A outra implicação, irmãos, de ter o Senhor como nosso pastor é que todas as áreas da nossa vida devem redundar glórias a Deus. Versículo seguinte: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então aqui o salmista pede a Deus que, da mesma forma que o guiasse, como uma ovelha, que o Senhor refrigere a sua alma. Como que trazendo de volta, como que restaurando, como que renovando. É como que se tivesse, por algum momento, se afastado e andado longe de Deus. Então, ele pede ao Senhor que o Senhor o guiasse pelas veredas e caminhos da justiça, que significa que o Senhor liderasse a sua vida nos caminhos da correção, daquilo que é direito, daquilo que é justo, daquilo que é normal, daquilo que é eticamente correto, fugindo então da contramão da cultura,
andando na contramão do mundo, na contramão de conceitos e ideias racionais ou relativismo. Então ele clama ao Senhor: Senhor, me traz de volta. Me ajuda a ser justo. Me ajuda a ser correto. Me ajuda a ser fiel em todas as áreas da minha vida. Onde quer que eu esteja, por amor do seu nome. Significa que, para que as pessoas ao seu redor, as nações, e isso era muito comum na época, atribuir o sucesso do rei, o sucesso de uma nação, ao seu Deus. Então ele pede ao Senhor: Senhor, me traz de volta ao seu lado. Me ajuda a caminhar com o Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E isso nos traz à memória, irmãos, o que Paulo diz aos irmãos da igreja em Corinto, em 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Já é manifesto a todos que nós somos de Cristo. Já é manifesto a todos que nós, eu e você, que um dia foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, que carregamos a grande responsabilidade. Onde também devemos clamar: Senhor, nos ajuda a caminhar nas veredas da justiça, por amor do teu nome, pois levamos, não é o nosso nome, pois levamos não a nossa reputação, mas levamos com toda a responsabilidade o nome de Cristo. É tão importante, irmãos, a gente pensar nisso, e aí nos leva a orar como o salmista orou no Salmo 19, 12 a 14, que diz: quem há que pode discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Outra implicação, irmãos, de que o Senhor é o nosso pastor é confiar na sua soberania em qualquer circunstância da vida. Próximo versículo, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nesse texto, o salmista volta a trazer para nossa mente o convívio da vida comum entre a ovelha e o pastor. E ele exalta a soberania e o cuidado de Deus em tudo na sua vida, afirmando que, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ainda que algo muito ruim, ainda que algo muito desagradável, ainda que algo muito maligno, ainda que algo que lhe causasse muita dor, ou infelicidade, ou miséria, ele não temeria. Pois o Senhor, o seu Deus, o seu pastor, estava com ele, e isso lhe bastava. Podemos pensar: mas não é fácil. Sim, não é fácil. Davi passou por lutas e dificuldades tremendas, e você conhece pela palavra de Deus. Mas como aqui numa profunda consciência, ele olha para a sua vida, ele olha para tudo aquilo que ele passou, ele olha para a sua vida presente, e somente uma coisa vem ao coração dele: Deus é soberano, Deus é suficiente. Por isso, eu não temerei mal algum. Paulo nos ajuda a entender sobre tudo isso, né, que pode ser difícil. Quando em Atos 20 e 24, ele nos lembra que precisamos cumprir o propósito de glorificar a Deus sobre qualquer circunstância da vida. Quando ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Por isso, irmãos, a penúltima implicação do Senhor como nosso pastor é que as circunstâncias da vida não mudam quem Deus é. 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A ideia do salmista aqui prepara, organiza, avalia, compara a minha situação com a dos meus adversários. Então ele pede ao Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, na presença daqueles que demonstram hostilidade, daqueles que tratam com inimizade, daqueles que incomodam, daqueles que assediam. Prepara uma mesa na presença de todos. Unge a minha cabeça com óleo, como sinal de convidado especial. Eu sou do Senhor, como sinal de aliança. Eu vivo com o Senhor. E aí ele diz assim, olha, o meu cálice transborda. Estou bem servido pelo Senhor. Nada me falta em comparação a eles. Você entende isso? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda, porque o Senhor, Ele está comigo, e o Senhor estando comigo, eu estou mais do que satisfeito. Essa é a ideia que podemos aplicar diante dos adversários que o salmista fala. Ele estava sendo tratado por Deus com hospitalidade, com solidariedade. Então ele declara que o meu cálice transborda, porque Deus é bom demais. Ele sai de uma esfera de dizer assim, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, para uma esfera, é verdade. Eu tenho provado que Deus é bom o tempo todo. E a última implicação do Senhor como nosso pastor é o reflexo da ação de Deus na minha vida é notado por aquilo que devolvo para Deus. Último versículo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aqui nessa declaração, Davi abandona, ele joga fora toda e qualquer ideia de que ele seja alguma coisa em si mesmo. Davi aqui, nessa declaração, ele joga fora, ele abandona toda a ideia de que ele mereceu alguma coisa. Davi aqui, ele joga fora, ele abandona toda e qualquer ideia do que tudo que ele possuía era resultado da sua capacidade, da sua inteligência, do seu esforço, do seu trabalho. Aqui ele reconhece que tudo, a família, as posses, a saúde, o vigor, tudo vinha de Deus. E isso se chama graça. Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor soberano, o Senhor onipotente, o Senhor que controla todas as coisas, proveu todas as coisas na vida dele. A Ele, ao Senhor, pertence tudo, inclusive a minha vida. Ele é o meu pastor. Não tenho necessidade de mais nada, pois Ele, como meu pastor, e eu, como sua ovelha, não preciso me preocupar, porque Ele cuida de mim. E sabe, tudo o que eu preciso, nada me faltará. Então a ideia central contida nesse salmo, muitas vezes tão mal compreendido, que vê a figura do pastor como aquele que vai suprir, ou aquela ideia, de que nada vai me faltar porque o Senhor é meu pastor, mas ao contrário, Davi aqui ele olha para a sua vida, ele olha para a sua trajetória, ele olha quem é o Senhor, ele percebe no seu coração tudo o que Deus tinha feito pela sua vida, então ele se satisfaz no Senhor e declara, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E essa declaração não estava baseada somente no que Deus havia feito, ou no que Deus poderia fazer, mas no que Deus era para ele. O soberano, o justo, o justificador, o todo-poderoso, o Deus que controla e decreta todas as coisas. Ele é o meu pastor,
por isso nada me faltará. Agora, sendo o Senhor o nosso pastor, que resposta daremos a Ele com o meu viver? Davi, nesse salmo, reconhecendo não só os feitos de Deus na sua vida, ele, com fé e um espírito de gratidão, diz que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguiria por todos os dias da sua vida. E em resposta a este amor, em resposta a essa maravilhosa graça, em resposta a essa misericórdia, ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estaria aqui Davi pensando na habitação celestial? Pode ser. Estaria aqui Davi falando que, com gratidão a Deus, habitaria na casa do Senhor, como que prestando culto de louvor, de gratidão e sacrifícios, que era comum na época? Pode ser também. Pois quem aprende a reconhecer quem Deus é, quem aprende a reconhecer o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, não deseja outra coisa, senão render glórias ao Senhor, senão em glorificar a Deus com a sua vida hoje, senão em querer estar na casa do Senhor e render cultos a Ele. E para nós, o que representa habitar na casa do Senhor para todo o sempre? Sabe, irmãos, não tem como não aplicar esse texto para a nossa vida hoje, sem pensar se, como Davi nesse texto, estamos atribuindo a Deus toda a honra, toda a bênção, toda a providência, e pensar: o que eu estou devolvendo a Deus por tudo que Ele tem feito por mim? Tiago 1,17 nos ensina que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que o Senhor, o nosso pastor, nos ajude de verdade, irmãos, a que da mesma forma como Davi, a gente possa sempre redundar glórias ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. E que o culto que prestamos a Ele seja um manifestar da glória que Ele merece. Que em Cristo Deus nos ajude que assim seja. Somente a Deus toda glória. Obrigado, Senhor, por ser o nosso pastor. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, por a todo tempo, todo momento nos alimentar, cuidar, prover, ó Deus, todas as coisas que necessitamos. E mesmo em meio a lutas, dificuldades, é o Teu Santo Espírito que nos relembra da esperança, da glória que temos em Cristo Jesus, que um dia vai voltar para restaurar todas as coisas e nos buscar. Nos ajuda então, ó Deus, que em todas as áreas da nossa vida, que em todo o nosso caminhar nesse mundo, a gente possa render glórias ao Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido misericordioso com a gente. Não nos tratando, ó Deus, conforme os nossos feitos, mas nos tratando conforme a Tua rica graça e misericórdia. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos somente para a honra e glória do Teu santo nome, pois oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.